Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário, e gratidão ao Senhor por mais esse momento de devocional, por mais uma revelação poderosa, maravilhosa do Senhor para os nossos corações, e hoje é uma revelação forte, queridos, uma revelação profunda, uma revelação que fala sobre o mundo espiritual, esse mundo aqui nós vemos, essas coisas que são palpáveis aqui, nesse mundo físico, com essa visão física, conseguimos enxergar tudo ao nosso redor, mas existe um mundo espiritual, paralelo. Existe, querido, o mundo espiritual é tão real quanto esse aqui. E é difícil falar do mundo espiritual assim, em resumo, porque são muitas coisas que precisam ser explicadas, mas o devocional de hoje está fazendo, assim, um rascunho bem por cima sobre enxergar com os olhos espirituais. A palavra aqui em 2 Reis 6,17, Eliseu ora para que o Senhor abra os olhos espirituais de um moço que estava ali com ele. E esse moço enxergava um exército de inimigos gigante, É o que os olhos físicos estavam mostrando para ele, é o que realmente estava ali, um exército gigante de inimigos, um perigo eminente, mas Eliseu pediu a Deus que abrisse os olhos espirituais daquele servo, e os olhos espirituais dele foi aberto e ele pôde enxergar um exército gigante celestial, que lutaria espiritualmente, um exército espiritual para combater todos aqueles inimigos, Quando nós andamos pela fé, queridos, nós sabemos que existe anjos do Senhor que pelejam ao nosso favor, anjos do Senhor que lutam ao nosso favor. Vou falar algo para vocês aqui, é pesado assim, é algo profundo, mas é verdade, é o que aconteceu sobre o meu irmão, Que muitos conhecem o testemunho, mas tem muita gente nova passando por aqui que não conhece ainda o testemunho do meu irmão e minha mãe, Para quem não conhece, quiser saber melhor, está lá no YouTube Testifica Cast, no canal do YouTube Testifica Cast Raquel Aguiar, e eu vou falar para vocês rapidinho só sobre uma batalha espiritual que houve naquele quarto antes do meu irmão ir para a UTI na madrugada do dia 24 às 9 da noite. O Senhor me mostrou que ia levar meu irmão. Chamei meu esposo para orar comigo, porque Deus mandava clamar pela alma do meu irmão, porque o Senhor ia levar, Não adiantaria eu clamar pela vida. Então eu falei para meu esposo, Deus mandou a gente clamar pela alma do Moisés, porque o Senhor vai levar o Moisés. Meu esposo disse não, o Moisés está bem, está com promessa de alta, está tudo bem. Eu falei, Deus acabou de me falar para orarmos pela alma do Moisés, e ali nós clamamos a Deus pela alma do meu irmão, e eu dormi chorando, clamando a Deus pela alma do meu irmão, que naquela madrugada, naquele quarto, a minha cunhada teve uma luta espiritual muito grande com sombras negras, espíritos obsessores, que depois eu vim saber que são espíritos obsessores que estão ali para levar a alma das pessoas, quando eles têm ali, digamos assim, a autoridade, a posse, quando houve legalidade através das atitudes da pessoa, aquelas almas negras, demônios mesmos, estão ali para levar aquela alma. Mas, queridos, quando amanheceu, o Senhor me mostrava campos verdes, e eu sobrevoava como se fosse um drone. Aqueles campos verdes eram um lugar de muita paz, e no decorrer daquele dia 25, a minha irmã Lídia foi para aquela UTI. É difícil de resumir e contar, mas o que eu quero dizer para vocês, que houve uma guerra espiritual naquela madrugada, que anjos do Senhor guerrearam contra aqueles demônios, aqueles espíritos obsessores, aquelas sombras negras, e ali livraram a alma do meu irmão do inferno, e o Senhor o salvou, o Senhor confirmou através de revelações, através do meu irmão falar sobre a porta, aquela porta lá de João 9, 10, 11, que Jesus fala, eu sou a porta, se entrares por mim, salvar-se-á, e encontrará pastagem. Então, queridos, é muito difícil falar aqui do testemunho, mas o que eu quero dizer, pegando aqui nessa revelação, sobre enxergar com os olhos espirituais, nosso título de hoje é Enxergando Além, A nossa frase do dia, ou você se limita à sua visão, ou você rompe com a visão de Deus, Ou a gente se limita com essa visão terrena,
né? Ou a gente enxerga com os olhos espirituais e entende, né, que o Senhor levou o meu irmão, que o Senhor o salvou, que houve essa guerra espiritual, né, entre os anjos e os demônios, e o Senhor ali salvou o meu irmão, né, e o levou para a eternidade, e o Senhor confirmou, né, por várias revelações, não só a mim, mas como a esposa do pastor, como a uma outra moça de uma igreja em Sorocaba. Então o Senhor nos confirmou que o Senhor salvou o meu irmão e o levou também a minha mãe, né, juntamente. As revelações foram todas casadas, né, o Senhor revelou, mostrou, inclusive, o dia e o horário dos dois, que levaria meu irmão e minha mãe. Então, queridos, existe um mundo espiritual, né? O Senhor nos mostra, nos revela as coisas. Muitas vezes nós somos enfrentados, confrontados, e o Senhor nos revela até antes, né, sobre aquela questão, sobre algo, né, a pessoa em que vai te afligir, te afrontar. Muitas vezes o Senhor revela antes e a gente já vai preparado. Muitas vezes só no momento, né, daquela afronta, daquele combate, aquele embate ali, aquela pessoa para cima de você, você consegue detectar que não é a pessoa, não é pessoal, é espiritual, né? Então, quando você consegue saber que a sua luta, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades que se levantam, né, para nos destruir, para nos desanimar, né, para roubar a nossa comunhão com Deus, porque quando o inimigo usa pessoas, né, que vêm para cima de você com afrontas, com calúnias, né, com situações assim que não tem nenhum sentido, você tem a certeza que aquilo é espiritual, né, e você já vai guerreando o nome de Jesus, expulsando toda aquela malignidade, mas não é contra a pessoa, querida. Não é pessoal, é espiritual. A nossa luta não é contra a pessoa, mas contra espíritos e potestades. Então, existe um mundo espiritual e nós temos que ter a nossa visão espiritual aberta, né, para podermos ver o mundo espiritual, o que realmente, né, está acontecendo, o que o Senhor está fazendo, né, sensibilidade espiritual. Às vezes, quando nós entramos em algum lugar e aquele ambiente é muito carregado, muito pesado, a gente sente opressão, a gente sente arrepios, a gente sente um mover espiritual ali estranho, diferente. Como também, quando você sente a presença do Senhor, você sente algo muito bom, muito gostoso, que não dá vontade mais de sair daquele lugar. Então, o mundo espiritual existe, o mundo espiritual é real, eu já tinha certeza disso, né? O Senhor já, pela misericórdia, já havia me revelado algumas coisas que foram acontecendo e eu fui entendendo mais e mais do mundo espiritual. E hoje, depois que aconteceu, né? O Senhor levou meu irmão e minha mãe e revelou todos os detalhes. Então, queridos, eu não tenho sombra nenhuma de dúvida que o mundo espiritual é tão verdadeiro e tão real como este mundo aqui que é palpável. Então, nós vamos para a nossa leitura que diz assim, 2 Reis 6,17. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E a visão humana é um fenômeno fascinante, limitado a cores e formas, e a retina capta e o cérebro processa, permitindo-nos dessa forma discernir pessoas e objetos. Contudo, essa capacidade visual nem sempre reflete a realidade completa das situações ao nosso redor. Há momentos, entretanto, que a nossa visão não é eficaz em compreender plenamente uma situação, por exemplo. Você já entrou em um ambiente e imediatamente sentiu uma atmosfera pesada ou confusa, como se a paz estivesse ausente? A história de Eliseu e seu servo ilustra essa questão. Eliseu ora para que os olhos do seu servo sejam abertos, revelando a necessidade de enxergarmos além do comum. Sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão, pois às vezes há algo além do óbvio à nossa frente. Essa narrativa nos ensina a importância de um relacionamento profundo com Deus para discernir a realidade em sua totalidade. Um relacionamento profundo, queridos, profundo com Deus para discernir, né, a realidade em sua totalidade.
O servo de Eliseu inicialmente só viu o exército inimigo, um perigo iminente. No entanto, pela intervenção divina, ele pôde ver que ao redor deles havia um exército celestial muito maior. E esse momento de revelação simboliza a abertura dos olhos espirituais, permitindo-nos compreender que além da realidade física, existe um mundo espiritual atuante. Deus deseja nos levar a enxergar além do que é visível, mas isso só é possível por meio de uma intimidade com o Pai. Quando abrimos os nossos olhos para o que é espiritual, mudamos a nossa perspectiva e passamos a nos preparar melhor para enfrentar os desafios, sabendo que ainda que as circunstâncias pareçam difíceis pelos olhos espirituais, Deus sempre nos mostra uma saída. Queridos, desculpe a correria, que o tempo já vai se avançando, eu quero fazer uma oração, mas como eu disse a vocês, né, o nosso título de hoje, se você está marcando, marque aí, por favor, enxergando além é o nosso título. A nossa frase do dia: ou você se limita à sua visão, ou você rompe com a visão de Deus. E a nossa palavra-chave de hoje é visão, né? E em Mateus 13:15, fala que muitos veem, mas não enxergam, ouvem, mas não entendem, né? Existe uma cegueira espiritual. Enxerga, mas não vê, ouve, mas não entende, mas que nesta manhã, queridos, nesse dia, o Senhor possa abrir a nossa visão espiritual para que a gente possa enxergar e ver, e que a gente possa ouvir, né? E entender o que o Senhor está falando. A palavra do Senhor lá em Salmos 91:11-12, em Mateus 18:10, Hebreus 1:14, Apocalipse 2, do 7 ao 9, Daniel 10, 13, 20 até o 21. Né? Esses versículos nos revelam que, embora essa luta seja espiritual, Efésios 6:12 nos diz que não estamos sozinhos, pois Deus envia anjos para nos guardar. Então, queridos, nós devemos manter os olhos fixos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé, para nós enxergarmos numa perspectiva espiritual, né? E depois, se vocês quiserem ler todos esses versículos, Salmo, Mateus, Hebreus, Apocalipse, Daniel, para entender melhor, né, sobre esses anjos que nos guardam, sobre o que o Senhor, né, realmente envia anjos para nos livrar, nos guardar, nos proteger, né? Então, é difícil falar desse assunto assim tão rapidamente, o tempo já está acabando. Vou fazer uma oração com vocês, meus queridos, e que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos para que a gente possa ver e ouvir, né? E entender o que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, protetor, provedor, pedimos, Pai, neste dia, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, assim como Eliseu orou pelo seu servo, nós também clamamos a Ti, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver, Senhor, além das circunstâncias que nos cercam. Muitas vezes nos sentimos limitados pela nossa visão e pelas dificuldades que enfrentamos. Ajuda-nos, Senhor, a romper a visão, Pai, limitada, que nos impede de enxergar a Tua grandeza, a Tua fidelidade, que possamos perceber que há um exército celestial ao nosso redor, nos guardando, nos guiando, lutando em nosso favor. Pedimos, Senhor Jesus, que nos conceda uma nova perspectiva, Senhor, que possamos ver as bênçãos e oportunidades que o Senhor coloca em nosso caminho, que possamos, Senhor, ter um relacionamento sincero contigo, ver a Tua luz, ouvir a Tua voz, Senhor, a nos guiar em todos os momentos das nossas vidas, Senhor, nós te pedimos. Deus, entendemos que sem o Senhor não somos nada, que sem o Teu discernimento, Senhor Jesus, nada entendemos, nada podemos fazer, ó Pai, sem Ti. E o Senhor possa neste dia, Senhor, estar conosco, Pai, abrindo mesmo a nossa visão espiritual, fortalecendo, Senhor, a nossa vida espiritual. Eu te peço, Senhor Jesus, abençoa, abre, Senhor, a visão espiritual de cada amado. Senhor Deus, fortalece, dá discernimento, Senhor. Senhor, enche-nos da sua sabedoria para guerrearmos, Senhor Jesus, essas guerras que não são físicas, mas que são espirituais, Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco, Senhor, com os seus exércitos mesmo acampados ao nosso redor, nos livrando e nos guardando de todo o mal, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, dá, Senhor Jesus amado, livramentos, que o Senhor possa dar discernimento a cada amado, que o Senhor possa, querido, ir à sua frente, te conduzindo, te guiando, te iluminando, todo sempre, que você possa entender que a luta é invisível, mas é real.
né? A gente não enxerga essa guerra, mas ela existe, é uma guerra espiritual e nós precisamos estar revestidos com a armadura do Senhor, que fala lá em Efésios 10, né? A partir do 10, vai falando, né, que o Senhor nos reveste com a sua armadura, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, que existe, queridos,